Eu estou aqui numa linha de quebra-vento para falar sobre a aroeira vermelha, a aroeira mansa, a pimenta rosa, a Esquinus terebentifolis, que é uma espécie bastante importante para nós aqui. Eu costumo brincar que é a nova acácia, porque ela tem uma característica bastante semelhante à acácia, que é a sua rusticidade. Entretanto, ela é uma espécie nativa, então ela é nativa do Brasil, de todo o litoral brasileiro, e aqui no nosso sítio, depois a gente dá condições um pouquinho melhores de solo, de ambiente, ela já começa a se desenvolver bem. Tem muitos produtores que reproduzem ela através de estacas, mas aqui em casa, através de sementes, é que a gente consegue ter uma reprodução melhor. Então ela é facilmente disseminada, fazendo plantio direto dos próprios frutos dela maduro, já direto no canteiro. E ela é muito boa, a resposta dela à poda. Então o rebrote dela é bastante rápido, é vigoroso, ela produz bastante matéria orgânica. Ela mantém as folhas o ano todo, então isso nos auxilia em áreas onde a gente quer implantar quebra-vento, em áreas que a gente quer recompor a mata ciliar. Ela também é uma boa parceira em locais onde o solo já está degradado, que é a maioria dos lugares onde a gente vai querer repor uma mata ciliar, né, um local que já foi degradado. E além de tudo, ela produz tanto compostos medicinais e aromáticos praticamente em todas as partes dela, e ela produz o fruto, que é a pimenta rosa, que é um tempero, um condimento que tem um ótimo sabor, bastante utilizado na culinária. Então, pensando no ciclo sucessional da aroeira, ela frutifica agora nessa época que nós estamos, né, final de junho, início de julho, e mantém os frutos maduros enquanto os pássaros vão comendo, e eles vão caindo ao longo do mês de julho até no máximo metade de agosto, fim de agosto, ainda se encontra alguns frutos maduros no pé. Tem alguns pés que variam, que frutificam um pouco antes, outros que ficam um pouco mais de tempo, mas geralmente é nesse intervalo aí de junho a agosto. E também nessa época, logo quando termina então o ciclo de frutificação dela, que é a época que a gente costuma semear ela. Então agosto, setembro são meses que a gente faz a semeadura da aroeira. Por quê? Porque no fim desse ciclo de primavera e verão a gente já vai ter plantas de aí pelo menos 25 centímetros, meio metro de altura, e ao fim de um ano geralmente ela já tem 1 metro. Então a aroeira é uma planta que quando a gente vai colocar ela num quebra-vento, ela leva em torno de 2 anos para fazer uma proteção, aí mais ou menos com 2 metros de altura, e também com uma certa largura que faça realmente a proteção do vento. E no caso da produção da matéria orgânica, também leva esses 2 anos para começar a produzir matéria orgânica. Então, se a gente planta bastante adensado, a gente já pode fazer um raleio no primeiro ano, mas a quantidade mesmo de material de poda que a gente vai começar a poder ter um pouco mais de quantidade, né, vai ser a partir do segundo ano. Então, nesse sentido, a gente já pensa o ciclo sucessional dela. Então, ela leva pelo menos uns 2 anos para começar a dar uma produção de matéria orgânica, e vai estar no auge aí com 4, 5 anos a partir desse período aí, né? Que aí ela já tem realmente uma quantidade bem maior de matéria orgânica. Ela gosta de bastante sol, então dentro da estratificação a gente percebe que ela seria um extrato alto. Quando a gente começa a fazer podas mais drásticas nela, como essa daqui, e começa a estabelecer árvores de um ciclo sucessional posterior a ela, então a gente vai ter árvores que vão começar a fazer sombra também nela, e ela começa a ter menos vigor na sua resposta à poda. Então ela é de um ciclo sucessional que está nesse período aí, vamos botar entre 2 anos até no máximo 8, 10 anos, porque uma aroeira plantada solta, ela fica muitos anos, se ela está a pleno sol, ela fica muitos anos
produzindo, mas ela mantém essa mesma estrutura, ela fica no máximo com 4 metros de altura, produz muito fruto, né? Fica com uma copa bastante frondosa, mas quando ela está consorciada com outras plantas, dentro de um quebra-vento ou dentro de uma linha como produtora de matéria orgânica também, a partir aí dos 8 anos ela já começa a perder espaço para outras espécies que a gente coloca quando a gente tem um planejamento num ciclo mais longo. Então nesse caso aqui, a gente fez um quebra-vento que ele já tem aqui em torno aí de uns 9 anos, 10 anos esse quebra-vento. E a gente fez um primeiro ciclo com a acácia, né? Então a acácia com 1 ano já estava bem protegido aqui, bem fechado, as aroeiras ainda estavam pequenas. Aí por volta de 3, 4 anos a gente tirou todas as acácias daqui, né? Fez uma poda e botou todo o material aqui no solo e as aroeiras predominaram aqui fazendo esse quebra-vento. E agora que nós estamos com 10 anos, a gente já tem muitas aroeiras que são rebrotes das mais antigas que estão aqui plantadas, e elas já começam a ter menos vigor de rebrote e também de crescimento, porque a gente já tem outras espécies, como o jambolão, né, como o jacarandá, né, outras espécies que a gente estabeleceu aqui, os próprios eucaliptos que também estão fazendo esse quebra-vento mais alto, né, as pitangueiras, araçás, outras plantas que a gente tem aqui, que agora começam a ocupar o espaço da aroeira. Essa faixa aqui de quebra-vento, ela tem um consórcio onde a gente tem uma diversidade de plantas nativas, tem paineira, tem jacarandá, tem araçá amarelo, tem gerivá, tem pitanga, tem grumichama, tem as bananeiras também, salso-chorão, eucalipto, jambolão. E essa faixa aqui, ela está fazendo, então, também ela é o quebra-vento de uma área que a gente tem ali na frente, que a gente tem nogueira, que a gente tem laranja, que a gente tem bananeira, né, várias plantas de medicinais ali, lavanda, enfim. Então, ela é um corta-vento, produz matéria orgânica, tem algumas espécies frutíferas também, e ainda faz esse trabalho de proteção para essa outra área com outras frutíferas um pouco mais exigentes em proteção do vento, e também porque ficam a norte desse corta-vento, então recebem maior luminosidade, mais luz solar. Então, resumindo, né, ela tem ela é de extrato alto e de ciclo sucessional, de uma pioneira, né, mas que dentro dessa nossa organização em tempo, né, a gente costuma colocar ela que ela fica na faixa dos 2 anos até os 8 anos como o período onde ela é mais produtiva, tanto de fruta quanto de matéria orgânica.